Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para falarmos sobre o texto O Mito de Prometeu e os Desafios da Covid-19. Então, lembrando que essa aqui é uma série de 5 vídeos, né? Esse é o terceiro vídeo, em que eu estou respondendo questões sobre o texto, né? Com o objetivo de fixar o conhecimento que o texto te trouxe, né? Esse é o principal objetivo aqui. E também... o segundo objetivo, que não é o principal, mas é um objetivo que é muito importante enfim, ele é cumprido aqui, é te mostrar como você responde questões dissertativas sobre um texto, sobre um tema, qualquer que seja ele, tá? Vamos à terceira questão, então. Explica o efeito irônico contido no trecho, abre aspas, ficamos surpresos, no parágrafo, fecha aspas, do parágrafo 5. Qual é a crítica que o autor formula implicitamente? É informação implícita aqui, né? Bem importante a gente ler isso, né? Primeira coisa que você vai ler, então, aqui tá fácil, né? Ele já te deu o parágrafo. Você vai voltar lá pro parágrafo 5. Tá? Vamos lá. Parágrafo 5. Deixa eu só ter certeza que é esse mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Vamos lá, então. Além disso, a técnica e a ciência demonstraram ser quase impotentes diante de um vírus microscópico que causou a segunda pandemia de grandes proporções nos últimos 100 anos. A pandemia, erroneamente chamada de espanhola, que fez milhões de vítimas em todo o mundo de 1918 a 1920, é um capítulo da história meio esquecido, que de repente e de maneira dramática voltou ao centro das atenções com o Covid-19. Ficamos surpresos. Nós nunca teríamos pensado nisso. No entanto, fomos tragicamente atingidos como que por um raio lançado por Zeus, Deus do Olimpo. Certo? É isso que você vai fazer sempre. Se a questão pede para você, tá te pedindo uma informação do parágrafo 5, você vai reler o parágrafo 5. Beleza? Ah, Daniel, então quer dizer que eu vou ter que reler o texto toda hora? Sim, pelo menos as partes que ele está citando ali na pergunta, né? Tem que reler, tem que reler, sempre, tá? Vamos lá então, pessoas. E essa questão é bem fácil, né? Mas se você não reler, você não pega a coisa. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Vamos voltar pro parágrafo, né? A pandemia erroneamente chamada de espanhola, que fez milhões de vítimas em todo o mundo de 18 a 20, né, de 1918 a 1920, é um capítulo meio que esquecido da humanidade. E de fato é. Que de repente, de maneira dramática, voltou ao centro das atenções com o Covid-19. Tá? Vejam o seguinte, pessoas. A pandemia de gripe lá de 1918, erroneamente mesmo, tá? A gripe não era espanhola. A gripe foi... essa gripe aí, esse vírus é a nossa gripe de hoje, né? É o influenza. Ela foi primeiramente diagnosticada num navio espanhol, de bandeira espanhola. Mas nada indica que o vírus tenha surgido na Espanha, tá? Beleza? Só pra gente ter isso em mente. Tá. E ele fala o seguinte, que é um capítulo meio esquecido, né? E fez milhões de vítimas. Vejam, essa pandemia só não fez mais vítimas por 2 motivos. Primeiro que a vacina foi criada rapidamente para os padrões da época, né? E segundo, e mais importante, foi sorte mesmo. Tá? Literalmente foi sorte. Porque o meio de transporte em massa que existia naquela época, de transporte entre países, né? Na verdade entre continentes, era um navio, e não era avião. Avião é muito mais rápido, né? Avião leva muito mais gente de maneira muito mais rápida. Se fosse avião na época já, essa gripe teria feito muito mais vítimas do que fez. Mas para os padrões da época, fez muita vítima. E a gente meio que esqueceu dela. Por quê? Porque a gente conseguia resolver esse problema. Conseguia resolver esse problema como? Com técnica, né? Com tecnologia, com vacina.
Tá? Esse é o primeiro ponto aí. Por que ficamos surpresos? Por que ele fala, ficamos surpresos? Por que isso é irônico? Porque a Covid-19 tem todas as características da gripe dita espanhola lá de trás. Todas as características, é igual, é idêntico. O meio de propagação é igual, os sintomas são muito parecidos, pelo menos sintomas básicos, né? E a letalidade também é bem próxima. As duas têm uma letalidade de 3 a 4%, né? Que é pouco se você pensar individualmente. Mas quando você pensa no coletivo, quando você pensa que muitas pessoas são infectadas, é muita gente que morreu. Por que tem um efeito irônico aí? Porque a gente, na nossa arrogância humana, nós acabamos esquecendo essa pandemia. Aí você fala assim, mas tá, por que você tá chegando? Qual é a conclusão? E agora aqui, ó, isso aqui é o detalhe. Esse é o detalhe, tá? Por que eu tô chamando de arrogância? Qual elemento dentro do texto me mostra que isso é uma arrogância humana? O elemento que mostra que isso é uma arrogância humana é a analogia que o autor faz lá no início e ao longo de todo o texto que ele constrói com o mito de Prometeu. Por que Zeus castiga a humanidade? Aliás, ele castiga a humanidade, né? Ele dá a caixa de Pandora lá, que tira todos os males do mundo da caixa, só fica a esperança. E a esperança no mundo grego não é a esperança que nós temos hoje, né? Esse conceito de esperança no mundo grego é muito mais uma ideia assim, tá ruim hoje, mas pode mudar. O tempo passa, não fica ruim para nada, é ruim para sempre. Não há nenhum mal que dure para sempre e nenhum bem que dure para sempre. Nada é eterno, tá? Esperança no mundo grego é muito mais isso do que esse negócio da esperança que nós temos hoje. Um dia vai ser tudo bom, melhorar, enfim, não. O mundo grego as coisas mudam. Acostume-se. Tá ruim hoje, pode melhorar amanhã, tá? Por que Zeus castiga a humanidade? Porque quando a humanidade... Isso no mito do Prometeu. Porque quando a humanidade tem acesso ao fogo, que é algo sagrado, é um conhecimento sagrado. E a humanidade começa a se considerar como tendo um conhecimento divino. Ela começa a se equiparar, não, né? Mas ela tende a se equiparar com os deuses no conhecimento. Ele fala isso aqui, inclusive, quer ver? No parágrafo 6, 7. No parágrafo 7, ó. Parece um pesadelo, dado que a ciência e a técnica também sabem desenvolver uma ação positiva para o progresso, nos proporcionaram um falso sentimento de onipotência, quase de imortalidade, como a realidade virtual de um videogame. Ou seja, esse conhecimento da técnica, da tecnologia, que é para a humanidade atual, e do fogo, que é para a humanidade dentro do mito de Prometeu, faz com que a humanidade comece a ficar arrogante. E ela esquece, peraí, mas um vírus matou muita gente há 100 anos e era quase a mesma coisa que funciona da mesma... Não é a mesma coisa, tá? Funciona da mesma maneira que a Covid. E a gente esqueceu, a gente ficou surpreso. Você ficou surpreso que um vírus pode matar? Mas isso já aconteceu há 100 anos, né? Como é que você fica... Por que você achou que isso não fosse mais acontecer? Porque hoje você tem tecnologia muito melhor? Porque hoje nós temos aviões? Porque hoje nós temos, enfim, um monte de tecnologia? É disso que ele está falando, tá? E aí, ó... Quer ver? No final do capítulo, do parágrafo 5. No entanto, fomos tragicamente atingidos como que por um raio lançado por Zeus, Deus do Olimpo. Zeus ele castiga Prometeu lá, ele acorrenta o Prometeu. Aliás, o nome do... Pausa aqui, né? O nome da peça de teatro que vai dar origem ao mito de Prometeu, que encena o mito de Prometeu, é Prometeu acorrentado, tá? Ou seja, Prometeu tá lá, acorrentado numa pedra, vai lá uma águia, bica o fígado, come o fígado dele todo dia, o fígado se regenera, no outro dia ela vai e come de novo, né? Isso vai mostrar para Prometeu que esse conhecimento era um conhecimento divino, não deveria ter sido dado aos humanos, ele vai ficar sofrendo pela eternidade. E é isso, tá?
E para a humanidade ele castiga com todos os males, doença, pernilongo. Pernilongo da minha cabeça aqui, tá? Sei lá, pensa um mal da humanidade que nós temos aí, sei lá, afta. Ai, ai, ai. E outros males, todas as doenças. Por quê? Porque a humanidade pegou uma coisa que não era dela. Foi arrogante. A humanidade começou a se equiparar com os deuses, né? E, nesse caso aqui, a humanidade foi, no mundo contemporâneo, a humanidade foi arrogante porque ela esqueceu da gripe espanhola. Por que ela esqueceu da gripe espanhola? Porque ficou lá atrás, a gente já criou vacina, isso já foi resolvido e tal. E nós vimos que não. Essa é uma arrogância que nós não podemos ter, né? Essa é uma coisa arrogante nossa. Tá? Esse vírus, um vírus parecido com esse aconteceu lá atrás e a gente parece que não aprendeu a lição. E é engraçado isso, né? Engraçado não, é interessante, né? É uma analogia interessante, é uma ligação interessante. Porque lá no início do século XX também tinha os antivacina. A revolta da vacina tinha acontecido aqui no Brasil, acho que em 1910, para tratar outra doença. Não era febre amarela e... esqueci o nome da outra doença. Mas era basicamente revolta contra a vacina, uma desconfiança generalizada contra a vacina, né? Tinha gente também que não queria usar máscara lá, tudo quase igual. É muito parecido o que aconteceu em 2019, né? Quase, deu 100 anos, né? Quase. 99, um pouquinho. Enfim, tá? Então nós somos arrogantes por isso. Vamos formular a resposta então agora? Agora que já ficou claro? Então vamos lá. Qual crítica o autor formula implicitamente? O autor formula crítica, o autor critica a humanidade, a arrogância da humanidade, por pensar que uma pandemia como a que aconteceu em 1918 não poderia acontecer atualmente, dado que nós temos hoje muito mais tecnologia e conhecimento científico do que nós tínhamos na época, lá em 1918. Ponto. Nesse sentido, a analogia do autor com um raio lançado por Zeus é o castigo que nós recebemos por termos esquecido da nossa mortalidade. Por termos esquecido... Quer ver? Por termos... quer ver? Por termos, abre aspas, um falso sentimento de onipotência, quase de imortalidade, fecha aspas, dado pelo apego e desenvolvimento, isso é o que está no parágrafo 7, tá? Essa aspas aí, você vai colocar, parágrafo 7, vírgula, não, né? Só põe assim, entre parênteses, parágrafo 7, tá? E aí você vai colocar assim, continuar a resposta. Isso mostra que nós fomos arrogantes, porque nós temos muito mais conhecimento técnico e científico hoje do que tinha na época. Vírgula. O fato de termos ficado surpresos mostra que não aprendemos a lição. Ponto, final. Essa é a sua resposta. Tá? Uma resposta redondinha, pegada... Peguei todos os elementos do texto. Veja que eu não saí do texto em nenhum momento. Tá? Só que eu peguei elementos do texto que são de analogia. Então ele tá... a primeira parte do nome do texto é O Mito de Prometeu. Então eu peguei parte do Mito de Prometeu. Por isso que é importante você ler o texto, né? Por isso que é importante os vídeos anteriores em que eu li o texto. Porque quando você lê o texto, você sabe o que está ali, você sabe as analogias, as coisas que o autor está usando, você consegue entender o raciocínio que ele traça ao longo do texto, né? E isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Beleza? É isso aí então, pessoas. Acabamos aqui o terceiro vídeo da série de 5, né? Respondendo questões dissertativas na entrelinha ali, né? Para fixar o conhecimento que nós tivemos lendo o texto. Beleza? Durmam bem, bebam bastante água e aproveitem sua vida. Até mais. Tchau, tchau.